Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Meu Jeito Pode, hoje com meu grande amigo, sócio e CEO da Wave Class, Thiago Oliveira. Fala, Thiagão! Fala aí, Cláudio, tudo bem? Vambora, vamos falar um pouquinho sobre a Wave aí e vários outros negócios. Falar um pouco sobre empreendedorismo, falar um pouco da sua história, da sua jornada aí, empreendendo, estudando um pouco do mercado também. Eu sei que você tem muito conhecimento em marketing também, inteligência de mercado, e até uma das coisas que aproximou a gente aí foi a Wave Class, que você é CEO hoje, né, cara? Sim, isso mesmo, cara. Eu tenho agência de marketing já tem 5 anos, já fui gerente de outra agência por mais 2 anos. Então, experiência nessa parte de marketing eu tenho um pouquinho, né? Sem contar da minha formação, que é de administração com ênfase em marketing. E fora os outros negócios que eu já fiz aí pela vida. Então, enfim, já tive vários negócios em várias áreas, então a gente acaba entendendo um pouquinho de cada mercado aí. Mas minha paixão mesmo é negócios, cara. E por trás dos negócios, claro que estão as pessoas, né? Então, no fim das contas, hoje, é sobre isso. O que você vê, cara, de desafio hoje, a gente vendo aí, até a gente vê que a gente tem muita dificuldade hoje em contratações, né? Falar bastante. Tanto na área de marketing, tecnologia, você vê que as pessoas mais novas, elas estão passando muito pouco tempo no mesmo job, entendeu? Uhum. Vocês têm essa dificuldade também? Cara, a gente tem sim, e eu tenho assim uma alegria até de dizer que no fim das contas, eu acho que essa dificuldade das pessoas se enxergarem em algum lugar, elas não enxergaram uma cultura clara da empresa, né? Algo que a empresa realmente possa fornecer para elas, que vai muito além do job que elas estão fazendo, né? Que é o quanto elas recebem ou a função que elas executam no dia a dia, né? É a oportunidade de realmente de crescimento ou de uma estabilidade pessoal, emocional. Então, assim, na minha visão, a gente tem sim essa dificuldade de contratação, porque antes das pessoas entrarem na empresa, elas não sabem disso, mas eu também tenho a alegria de dizer que dentro da minha empresa, a gente consegue reter bastante as pessoas que entram lá, crescendo sempre e projetando uma carreira para elas. Uhum. Isso quer dizer que quando vocês vão para o mercado, vocês analisam algum tipo de característica na pessoa para ter dentro da companhia? Cara, eu gosto muito da linha de trabalho, da linha de entrevista, né, que o pessoal coloca, de você não entrevistar a pessoa no sentido dela se vender, mas de você também vender a sua empresa para a pessoa que está sendo entrevistada. E por que isso faz tanta diferença? Porque a maior parte das empresas vendem uma vaga para a pessoa, e aí a pessoa ela acaba se vendendo para se encaixar naquela vaga. Só que elas não vendem a empresa, a cultura, o que pensam os donos, qual que é a projeção dessa empresa, onde que eles querem chegar. Uhum. E quando nós vamos fazer as entrevistas, procurar pessoas no mercado, é claro que a gente procura um mínimo de técnica para desempenhar as funções que a gente precisa, mas é sempre sobre as pessoas, sobre o perfil delas e como elas vão se encaixar na dinâmica da nossa empresa. Uhum. E aí, a partir disso, a gente faz as contratações e temos tido bastante sucesso. Agora, você acredita naquelas análises que tem de perfil de comportamento, até para você saber o tipo de pessoa, tipo um enneagrama, para você saber qual é o tipo de trabalho também que você pode passar para essa pessoa? Você acha que na verdade, esses questionários, essas pesquisas, essas metodologias, elas ajudam no direcionamento do dia a dia? Cara, acredito muito, e agora um pouquinho de polêmica aí, mas precisa ter um cuidado muito grande para utilizar isso. Por que eu digo isso? As pessoas, elas são muito mais complexas do que o resultado de um teste, seja ele qual for, pode dar. Então, assim, um teste ele vai muito dizer sobre o seu estado atual, muito mais do que sobre quem você é, de fato. Então, quando uma pessoa faz um teste e se baseia somente naquele teste para dizer se uma pessoa está apta ou não para uma função, isso é errado. Quando ela faz o teste para auxiliar
a contratação ou o líder a entender o perfil da pessoa e o momento que ela está passando, aí sim é o caminho certo. Isso quer dizer que é um complemento, né? É um complemento. Na verdade, você tem várias ferramentas e isso Exatamente. seria um complemento para você direcionar ali o que a pessoa pode fazer. Né? Exatamente. E no que o teste ele funciona muito bem, Claudião? Ele funciona assim. Vamos supor que você tenha na sua equipe hoje pessoas que têm... uma pessoa tem um perfil mais comunicativo, outra pessoa um perfil mais planejador, outra pessoa um perfil mais analista, e você está precisando do perfil executor. Isso é muito legal você aplicar o teste, porque daí você vai ter... É o lenhador, né? Isso, você vai identificar, eu já tenho esse perfil, esse perfil, esse perfil. Você está precisando dar um gás, você está precisando de uma pessoa que puxa. Você vai contratar um outro perfil planejador? Cara, você vai continuar sem uma pessoa que puxa, que dá a direção e que às vezes até erra primeiro que os outros. Então, nesse ponto é legal, porque daí você vai entender uma pessoa que tem um perfil mais executor, ou que pelo menos está com aquele perfil mais executor no momento, e vai agregar aquilo na sua equipe. Então, os testes, eles servem muito para isso. Eu enxergo muitos testes assim dentro de equipes nas empresas. Se você vai para uma área de marketing, por exemplo, você precisa ter pessoas criativas, você precisa ter pessoas que planejam um pouquinho mais, só que você precisa ter pessoas que executam, que não tenham medo de dar ideias, você precisa ter pessoas comunicadoras, pessoas que têm essa habilidade de lidar com pessoas, de fazer um intermédio, uma ponte. Então você precisa de uma equipe completa no geral, mas qual perfil você precisa mais? Aí você vai entender conforme o seu momento. Isso é muito papel do gestor também, né? Que tem que ficar perto, saber qual perfil ele precisa na área dele. Sim. E por isso que é muito, às vezes até muitas empresas elas preferem estar formando os seus gestores dentro de casa, principalmente para aquilo que você falou no início, o lance da cultura, né? Sim. Você passar um pouco da cultura sua para a pessoa que está liderando, isso é importantíssimo. E até para ela, de alguma forma, disseminar isso para a equipe dela, né? E Sim. ela saber direcionar, isso é muito importante, né? Sim, total. Eu sou muito adepto do livro Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes, não sei se você já viu. Ele foi considerado, né, durante uns 5 anos consecutivos, 5 ou 6 anos consecutivos, a melhor empresa para se trabalhar, de acordo com aquele ranking que me fugiu o nome agora, vou lembrar daqui a pouquinho. Mas o ranking que mede essa questão de bem-estar no trabalho. E o Márcio Fernandes, ele fala uma coisa muito interessante com relação a isso, né? Com relação a essa parte dos gestores e tudo mais. Ele fala que a vida pessoal e profissional, elas não têm uma diferenciação. A pessoa é uma pessoa só, né? Enquanto ela está na empresa, ela está atuando uma função, mas ela continua sendo a mesma pessoa, ela continua tendo os problemas pessoais. Então ele fala uma coisa muito interessante do gestor, né? Ele fala que o gestor não pode ser o primeiro cara a ser xingado no churrasco, mas também não pode ser o padrinho de casamento dos liderados. O que assim, vai de empresa para empresa, vai de cultura para cultura. Tem um outro livro muito legal também que chama Os Originais, que conta várias histórias e vários tipos de gestão que funcionam, mas no fim das contas, eu acredito que o gestor ele tem que exatamente refletir essa cultura da empresa. Então, se a sua empresa fala de uma cultura de felicidade, que felicidade dá lucro, por exemplo, ele tem que garantir o bem-estar das pessoas que estão abaixo. Então, independente se a pessoa está entrando, né, ou se é uma pessoa que já está na empresa e sobe para aquela função de gestor, ela tem que entender isso, ela tem que estar aculturada. Aí, eu acho que vai muito mais, é muito mais fácil, claro, subir uma pessoa que já estava para esse papel, porque ela já entende a cultura da empresa, mas eu acho que nada impede também de, às vezes, você tem uma equipe de produção que funciona muito bem, que as pessoas estão confortáveis nessa equipe, e que se você puxar ela para um cargo de gestão, ela vai ficar totalmente estressada. Então, conhecer o perfil das pessoas também vai nesse ponto. Então, às vezes, vale a pena trazer uma pessoa que tem esse perfil de gestão, que conheça um pouquinho dos processos, mas não seja especialista, mas que consiga manter essa cultura viva e ativa. E esse lance do respeito, uma das coisas que você falou aí, até de conhecer o gestor e também saber se portar numa festa, igual você acabou de falar aí, eu vejo também, Thiago, que depende muito também da relação que você tem ao longo dos anos com o seu liderado. Por quê? Quando você passa aquela... Eu vivi muito isso aí, tá? Tanto liderando como liderado. Por quê? A partir do momento que você confia, vamos supor, eu confio mesmo no Thiago, eu conheço o caráter do Thiago, eu sei quem é o Thiago,
independente ou não, se em um momento ele pode ter exagerado em algum momento ou não, eu conheço o Thiago, entendeu? Uhum. E eu tô com ele. Exato, eu acho exato. que também tem um pouquinho disso, entendeu? Sim. De você, ao longo do tempo, você construir aquele relacionamento com o seu liderado ou o seu gestor, e você sabe exatamente como a pessoa é, entendeu? Uhum. Por isso que hoje eu tô vendo que as pessoas estão muito imediatistas. Muito. Elas entram numa empresa e já saem, entendeu? E não dá tempo de você construir esse tipo de relacionamento com as pessoas, entendeu? Sim. Isso eu vejo que é um grande, na verdade, problema hoje. Sim, sim. Eu vejo que isso é um problema que vai até um pouquinho além das empresas, assim, em termos do perfil do jovem profissional, vamos dizer assim, né? As pessoas, elas estão... hoje em dia você tem que tomar muito mais cuidado, inclusive, para usar palavras com as pessoas. E não estou falando nem de coisas legítimas que realmente a gente tem que aprender, evoluir como sociedade, mas os jovens, no geral, a geração que está vindo, ela não aceita o não, como, por exemplo, a minha geração, como, por exemplo, a sua geração. O não para elas é uma coisa que quebra muito, né? Que gera muita disrupção. Então, quando uma pessoa entra dentro de uma empresa e ela tem uma ideia, recebe um não, ela vai desanimando, falando, as pessoas não me escutam, eles não me entendem, mas ela não procura entender que o gestor dela talvez já tenha passado por toda aquela jornada que ela está tentando colocar, ou não há esse entendimento. Então existe uma quebra de geração que ambos também não se entendem. Então quando o líder ele entende aquela geração que está entrando, o perfil daquela geração, e o liderado, por outro lado, ele tem um respeito legítimo na questão de liderança, de também conseguir enxergar isso no líder, aí essa relação que você falou, eu acho que ela se constrói. Uma relação onde a pessoa vai saber que o gestor, quando ele fala não, quando ele poda alguma ideia, vai ser no sentido de te proteger, vai ser no sentido de te orientar, mas também esse gestor vai saber quando deixar você, às vezes, quebrar a cara como um liderado. E essa relação de confiança, ela vai existindo, porque esses ajustes finos vão sendo feitos, né? E aí é uma relação, como você falou, de longo prazo, né? Quando há esse entendimento dos dois lados, é uma relação de longo prazo. E aí eu já vou trazer até para um outro lado, o lado do gestor de novo. Tem muito essa questão, o jovem ele não tem, às vezes, essa paciência. Puta, eu quero implementar o que eu quero ganhar o quanto eu acho que eu devo, E muitas vezes ele não tem a paciência de construir. Por outro lado, o líder, às vezes, não tem a paciência de esperar o cara aprender, de esperar o cara desenvolver. Às vezes, hoje eu tenho 33 anos, né? Às vezes eu olho para uma pessoa de 23 e quero que ela desenvolva uma mentalidade que, poxa, eu tenho desde os meus 30. Como é que eu faço? Eu não estou sendo justo com essa pessoa de desenvolver essa mentalidade nela. Mas eu tenho que sim, passar para ela, passar o conforto, desenvolver, largar o que eu posso na mão dela, deixar errar com as devidas barreiras ali, para ela ir aprendendo com a devida segurança, para ela aprender mais rápido do que eu aprendi. E aí vai dela absorver também esse conhecimento. Mas isso que você falou é verdade. Porque no momento que você está liderando, você está cuidando de pessoas também. Né? Exato. E esse lance da felicidade, às vezes a gente vê, é a mesma coisa que se você está num ambiente que te traz uma energia boa, você colhe bons frutos. Sim. As pessoas começam a confiar mais em você, começam a ter um pouco mais de segurança, porque você está, na verdade, construindo um ambiente saudável. E isso tem tudo a ver com produtividade. Total. Às vezes as pessoas, o que elas fazem? Até com esse lance de não encontrar, do home office, elas tentam se esquivar do presencial, justamente às vezes para não encontrar com determinadas pessoas. Mas por quê? Porque teve alguma falha ali no momento da construção dessa equipe que você, na verdade, um recurso acabou se desgarrando ali, entendeu? Então isso a gente tem que pensar de como talvez melhorar essa relação. Sim. Não, total, cara. Vou dar um exemplo prático do que você acabou de falar. Quando eu entrei como gerente da antiga agência que eu trabalhava,
que inclusive foi onde eu conheci meus 2 sócios, o William e o Vitor, né, que começaram comigo na agência, e minha sócia atual, Vanessa. Eu entrei e aí o dono da agência me fez proposta para ser gerente ali e tal. Eu falei, pô, beleza, vambora, topar esse desafio. Eu tava mudando de carreira, né? Porque eu atuava na área de consultoria antes e desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, beleza, vambora. Aí virei gerente da agência ali, fui colocando cada peça no seu lugar, conversei um a um. E, a equipe era muito unida, fazia churrasco todo mês, era aquela animação de fazer tudo junto. Poxa, gente, precisa ficar um pouquinho até mais tarde aí, precisa dar uma engajada. Pô, beleza, vamos engajar. Pô, vamos fazer uma campanha assim, pra gente conseguir mais cliente, vamos fazer a campanha. A gente virou parceiro RD Station, né? E fomos considerados uma das agências revelação, né? No primeiro mês a gente fechou 10 clientes para trabalhar em inbound marketing, que foi primeiro mês. Tô até sendo legal, foi na primeira semana que eu e o Bruno conseguimos fechar 10 clientes, porque... Manda um abraço pro Bruno aí. Aliás, cara. Bruno, um abraço, cara. Espero que você esteja assistindo seu amigo. Eu vou contar um pouquinho a história do Bruno daqui a pouco, que a história dele é muito peculiar com relação à parte de gestão também, e acho que traz uma baita lição para todo mundo. Mas eu e o Bruno, a gente fez uma força-tarefa para conseguir 10 clientes para botar para dentro no fechamento do contrato, porque a gente conseguiria 50% de desconto do valor de implementação. Aí eu olhei para ele e falei, cara, a gente precisa fechar 10 clientes para conseguir 50% de desconto. Ele falou, bora. Aí a gente foi e fechou. Quer dizer, abraçou a causa. Abraçou. Cara, eu sei que assim, fizemos o inferno naquela agência, mas conseguimos fechar. Fechamos, colocamos o cliente para dentro, fomos considerados agência revelação, então assim, o clima era muito bom. Aí eu saí, recebia proposta para acabar abrindo a minha agência e tal, mas quando eu saí, que eu fiz a transição, muitas pessoas ficaram ali, né? O Vitor e o William já estavam fora, já tinham saído da agência, estavam trabalhando com prestador de serviço, eu formei a sociedade com eles, mas todo mundo que ficou ali, cara, fizeram uma despedida, falaram que a gente merecia realmente começar o nosso negócio e tudo mais, beleza. Deu 1 mês, 2 meses, eu falei, pô, gente, e aí, como é que vocês estão? Tal, nossa, eles falaram, Thiago, meu Deus do céu, tá um inferno trabalhar aqui, não dá, a agência assim não existe mais, ninguém quer ficar aqui, tá todo mundo querendo sair. Eu falei, ô louco, mas eu deixei tudo tão certinho, a gente deixou tudo tão redondinho. Ele falou, pois é, mas o cara que entrou no seu lugar aqui pra ser gerente... Não tinha o perfil da anterior. Aí eu falei, putz, né, é uma pena, a gente lamenta, né, mas o dono da empresa não soube dar continuidade na época, né. Então esse é um exemplo claro, assim, de como uma gestão, uma liderança, assim, ela... Pode prejudicar a sua operação. Perde a operação toda. E era uma operação de uma equipe boa, engajada e tudo mais, né. Se perde. E falando um pouco assim de lançamento, o Thiago, eu vejo que tem muitas pessoas, elas estão começando até na internet mesmo, né? Que a gente vê hoje muito lançamento de infoproduto e tal. O que você aconselha aí a esse pessoal que tá vendo a gente aí, que quer lançar um produto? Por onde elas devem começar, cara? Vamos lá, cara, essa é uma pergunta bem interessante e assim, eu adoraria que todos os meus clientes e possíveis clientes estivessem assistindo neste momento, porque é o que eu falo para todo mundo que vai começar. O próprio dono da fórmula de lançamento, que é o Érico Rocha, hoje ele fala que os lançamentos demoram 1 ano e meio, 7 lançamentos em média, para atingir o tal do 6 em 7, que são os 6 dígitos de faturamento em 7 dias de venda, que é a meta de todo mundo que começa a fazer lançamento. Então a primeira coisa, já se planeja para o seu negócio de lançamento para 1 ano e meio. Ponto. E aí eu estou falando de planejamento, de investimento, de fluxo de caixa, de você poder não ter lucro nos primeiros lançamentos. São todos esses planejamentos. Negócio, você está abrindo um negócio. Não é uma fórmula mágica que você vai lançar a primeira vez e ter lucro para lançar na segunda. Ponto. Então é o primeiro passo que eu falo para todo mundo. Se planeja nesse sentido. Segundo passo, e aí já pegando um pouquinho da visão de mercado atual, tá? A visão de hoje em dia, quem está no game de lançamento são pessoas que estão percebendo que fazer lançamento de 3 em 3 meses,
de 2 em 2 meses, tá ficando complicado. Tem gente que tá fazendo lançamento de mês em mês, porque tá vendo que não tá dando para esperar 2, 3 meses para levantar a caixa. E aí você vira refém do lançamento. E lançamento, o próprio nome já diz, é um lançamento, é algo para ser de vez em quando, para o carrinho ficar fechado, para gerar alguns gatilhos mentais que são necessários para o lançamento. Então, se você tem oportunidade de já criar uma esteira de produtos, de você já ter um outro produto que roda no perpétuo, que é o contrário do lançamento, que é o produto que fica aberto todo dia para compra ali, coloque esse produto para rodar assim que você lançar o seu produto no mercado. Porque daí você fala de uma renda recorrente e de uma renda que você faz de picos de venda. Que é exatamente, não precisa ir longe para entender, tá? Vamos pegar uma Nestlé da vida. Você vai numa padaria, você compra um chocolate da Nestlé. Você vai no supermercado, você compra uma caixinha de bombom da Nestlé. Mas a Páscoa é o lançamento da Nestlé. O Natal é outro lançamento da Nestlé. São sazonais, né? São lançamentos que a Nestlé faz. Por quê? Porque ela tem, primeiro, um motivo para estar lançando. Então, lançamento não é assim, vou lançar porque é meu modelo de negócio. Não, tem que ter um motivo. Qual é o motivo pelo qual você está lançando? Porque você tem uma demanda reprimida, porque você precisa formar turma, porque você quer agregar valor com outros produtos, porque você tem um benefício a mais para entregar. Tem que ter um motivo. Porque senão é só não, beleza, eu sei que amanhã ele vai abrir de novo. E aí você não tem um gatilho para a pessoa comprar. Então, pense nisso. Renda recorrente e picos de venda. Acho que se você se planejar nesses 2 pontos que eu falei, já é um bom começo para você não se frustrar com lançamentos, tá? Fracassar com lançamento é normal, principalmente no primeiro e no segundo, porque não é o objetivo lucrar. O objetivo de um primeiro lançamento, para você ter uma ideia, e o próprio dono da fórmula fala isso, é validar o produto. Entendi. E você acha que a tecnologia tem um papel importante nisso aí, Thiago? Sempre, né? Não só no lançamento, mas na questão de marketing no geral, né? Acho que cada vez mais a gente está falando a gente está partindo, né? Para ter inteligência nos negócios, né? O que é essa inteligência, né? Nada mais é do que você usar a tecnologia a seu favor para poder compilar ali, principalmente dados, coisas que são padronizáveis no geral. Então, poxa, eu preciso fazer uma prospecção de venda. Cara, usa a tecnologia, não precisa uma pessoa estar fazendo isso todo dia. Dá para você aliar o trabalho da pessoa à tecnologia para ela estar fazendo. Putz, eu preciso melhorar meu funil aqui. Tem várias ferramentas que te ajudam a entender esses números para você melhorar o funil. Preciso automatizar envios de e-mails, enfim, mensagens no geral. Tem várias ferramentas que fazem isso também. Então, tecnologia é essencial assim, para agilizar o trabalho que dá para ser padronizado no geral, tá? Você acha que, vamos supor, se eu tiver um ótimo produto, mas não tiver aí um embasamento tecnológico bacana, você acha que vai para frente ou não? Do tipo, eu tenho lá uma landing page, mas eu sempre tenho problema na hora de pagar. Não, com certeza não. Nesse caso específico que você falou, não. Eu acredito assim, o mercado, ele é cíclico, né? A gente enxerga isso o tempo todo. Uma hora, vamos dar um exemplo aqui de atendimento, por exemplo. Uma hora a gente fala de atendimento, não, robô, bota bot, bota robô, vamos deixar robô atender, não sei o que mais. Outra hora, não. Humanizar, atendente. Cara, amanhã vão estar falando de colocar robô de novo. Então, assim, você tem que entender no seu modelo de negócio o que o seu público está pedindo. É basicamente isso. Por que mesmo reclamando de atendimento, a Vivo, a Claro, não muda aquela URA deles que é horrorosa? Porque eles entenderam o modelo de negócio deles, eles provavelmente identificaram o risco, falaram vale a pena pra gente isso e beleza. Então eles entendem o modelo de negócio e apesar do ciclo humanizado ou não, eles continuam no mesmo modelo. Então assim, a tecnologia ela é essencial, ela com certeza na grande maioria dos negócios vai ser um fator determinante, principalmente para você escalar, para você poder atingir, né, resultados mais rápidos ou maiores, ou uma margem de lucro maior, etc. Só que tem alguns casos que você precisa pensar, como por exemplo o atendimento. Será que vale a pena eu colocar um bot ou será que o meu público está pedindo uma pessoa atendendo e isso vai me trazer mais retorno? Thiago, pegando esse gancho seu do bot aí, falando um pouco de IA, inteligência artificial, o chat GPT, cara.
Hoje a gente vê muita gente usando, pegando textos, criando coisas. O que você acha a respeito dessa IA, cara? Do tipo, eu só vou usar isso aí, não preciso mais escrever. Não, eu preciso ter uma certa... eu tenho que, na verdade, revisar o que ela tá me dizendo, entendeu? O que você acha disso aí, cara? Sim. Cara, assim, eu vou na mesma linha de que toda tecnologia vem para ajudar, mas não para fazer sozinha. A IA, inclusive, ela não vem para fazer sozinha. Um primeiro ponto da IA. Você precisa saber que prompt você está colocando. Qual é o comando que você está dando para essa IA. Senão você não vai conseguir usar a IA. Qual é a entrada que você está dando para ela? Qual é a entrada, exatamente. Você tem que saber pedir, saber fazer a pergunta certa para a IA. Senão ela não vai te responder da maneira que você quer ou da maneira que você está esperando ali. Então, assim, aprenda a operar esses sistemas. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa aprender com as IAs. E aí um segundo ponto que você comentou, a revisão. Cara, é importantíssimo a revisão, porque já existem até alguns especialistas em IA aí levantando uma bola de que daqui a pouco, por exemplo, o algoritmo do Google vai identificar quando for uma IA escrevendo e não vai ranquear seus textos, falando de marketing. Sim. Isso pode acontecer. E aí? Se você ficar dependente da IA, como é que você faz? Você vai desaprender a escrever texto, você vai perder ranqueamento no Google. Então a gente tem que estar ligado nisso daí, né? Tecnologia contra tecnologia, vamos colocar assim, né? Apesar que o Google também está lançando IA agora, né? Então vamos ver se eles vão bloquear tanto assim. Mas tem que ficar ligado nessas coisas, nas regras, nos algoritmos, para ver como é que eles estão encarando essas IAs e saber realmente fazer essa revisão e incluir o elemento humano ali, principalmente o elemento emoção, que, cara, eu acho que as IAs nunca vão conseguir chegar num nível de emoção que a gente consegue tocar o outro ser humano do outro lado. Né? Eu tava até vendo o Leandro Ladeira, que é um cara muito bom de copy, né? Um cara muito bom do Perpétuo no digital. Cara, deixa eu só pegar esse gancho aí, cara. Fala. Só explica pra gente o que é copy. Todo mundo fala desse cara, entendeu? Desculpa interromper você, mas fala desse cara aí pro pessoal que tá em casa entender quem é esse carinha aí. É importantíssimo. Tá, não, vamos lá, beleza. Copy é uma técnica de escrita persuasiva. A descrição, a definição de copy é isso. Então, com os profissionais de marketing, né, a gente usa muito esse termo, que na verdade o termo correto é copywriting, né? O copy é só um diminutivo aí que o pessoal usa. Mas a copyright é uma técnica que os profissionais de marketing eles utilizam para que os textos fiquem mais persuasivos e atinjam mais pessoas. É basicamente isso, tá? E aí a gente tem várias técnicas de neuromarketing, vários gatilhos mentais que podem ser usados. Aí a gente fala muito na questão de emoções, enfim, aí tem vários estudos da neurociência mesmo, do neuromarketing, que são aplicados na copy para que a outra pessoa que esteja do outro lado sinta alguma emoção ou sinta... enfim, uma vontade de executar alguma ação, algumas coisas nesse sentido, tá? Então a copy é isso. E o Leandro Ladeira é um cara muito bom nisso, né? Enfim, é um dos maiores caras do digital hoje, que cuida da conta da Kátia Damasceno, para quem não conhece, provavelmente deve conhecer a Kátia Damasceno. E ele estava falando exatamente desse ponto, cara, da IA e tentando usar a IA para fazer copies. E ele é um cara muito bom de copy, ele falou, cara, eu vou tentar de todas as formas e começou a dar todos os comandos para a IA fazer copy. E aí ele usou um exemplo que era de um produto de um dos, enfim, das pessoas que compraram o curso dele, que é uma mulher que tem um produto que você consegue falar com o bebê enquanto ele ainda está na barriga da mãe, alguma coisa nesse sentido. E, poxa, interessante, né? Deve falar por ondas, por vibração, alguma coisa assim. Mas daí ele falou que ele pensou numa copy e aí depois ele foi dando os prompts para a IA ali para tentar chegar nessa copy de alguma forma. E ele falou que não consegue, mas basicamente ele queria gerar essa conexão da mãe com o bebê que estava dentro da barriga. E aí ele falou que assim, quase impossível ele chegar numa conversa da mãe com o bebê dentro da barriga pela IA.
E aí ele mostrou todos os resultados. E os resultados são bem interessantes. Aí eu, curioso, claro que sou, fui lá e falei assim, será que ele tá me vendendo só que ele é bom mesmo no negócio e a gente não tem que usar IA? Ou será que é verdade? Aí eu fui pro prompt para fazer. E cara, é muito difícil entender e chegar num nível de conexão e de emoção que você pode imaginar uma pessoa de fato falando. Quer dizer, mas isso você tem a sensibilidade na hora que você tá lendo, você fala, nossa, isso aqui não foi um ser humano que escreveu. Não, pra gente que é de marketing, assim, você tem que começar impactando, né? Você tem que começar com uma emoção que você vai continuar com essa emoção durante todo o texto, a fala ali. E ali é um diálogo, é uma conversa. Você não consegue simular um diálogo de uma mãe com um bebê que ainda nem nasceu, com emoção, ou então você revertendo a lógica, né? Ao invés de estar falando só de uma forma assim, de um diálogo mãe-bebê, mas, por exemplo, o bebê chamando a atenção da mãe, falando por que ela não liga para ele, alguma coisa assim. Essas coisas que chamariam a atenção se você visse. A IA não consegue chegar, ainda não. Pode ser que chegue, né? Mas ainda não. Tiago, tem uma coisa que me intriga. Às vezes eu acho que a gente até discutiu isso aí. Acho que a gente estava no Madeira discutindo isso. Às vezes a gente, para gerar valor agregado, até no trabalho que a gente, na verdade, oferece para as empresas, eu questiono muito a parte de vendas e não é questionar. Eu acho que tem que ter um valor. Na verdade, as pessoas não sabem mensurar o valor que tem a área de marketing, principalmente ligada a vendas. Aí a gente estava discutindo tudo. Não seria o momento até de juntar essas duas áreas e criar uma inteligência de mercado, entendeu? Até eu tenho batido muito nisso. Tem algumas pessoas que falam, não, mas inteligência de mercado não tem nada a ver, não, mas é uma inteligência de mercado. Você tem que ter uma certa inteligência, primeiro, para mostrar o seu produto e depois para você vender. Como é que você vai posicionar esse produto no mercado? Sim, total. Entendeu? Como é que você vai ter visibilidade desse produto no mercado? Aí sim vem a venda. Então, eu acho que essas duas áreas são importantíssimas e elas devem sim andar junto. Sim, total. E aí, falando do Bruno novamente, a gente tem um podcast onde a gente fala de marketing e vendas e a gente fala bastante sobre isso, inclusive. Marketing e vendas, né, em algum momento da história, eu não sei qual foi, eles começaram a se odiar. Por quê? Porque o marketing falava que o problema era do vendedor que não vendia e o vendedor falava, não, mas é o marketing que não gera valor suficiente para eu vender ou que não me dá lead qualificado. Uhum. E isso que você falou faz muito sentido, porque se essas duas áreas não trabalham em conjunto, você trabalha efetivamente com desinteligência, porque você não tem uma conexão entre elas. Exato. Né? Igual fala em programa de policial, né? Uma desinteligência de casal. É basicamente isso, é uma desinteligência de áreas da sua empresa. Porque precisa trabalhar junto. Eu gosto muito de conceito quando a gente vai entender algum assunto, né? Definições. Então, poxa, o que é o marketing? Marketing é um neologismo, é uma palavra que não existe. Né? Se você pegar a tradução dela, não existe mercadando em português, não existe marketing. Então, o marketing é uma coisa que acontece em movimento, se você pegar todos esse present continuous do inglês. Então, é você colocar algo no mercado. É basicamente isso. Então, se você entende essa definição de colocar algo no mercado, você entende que a venda, ela tá dentro disso, ela tá na ponta final disso. Porque como é que você coloca algo no mercado sem vender? Você simplesmente colocou e está ali de graça, pega quem quer? Não, você tem que aliar isso à venda. Então eu enxergo muito essas duas áreas quando interligadas. Ficou muito forte uma época o movimento de growth, que era a interligação dessas áreas dentro dos movimentos cíclicos de mercado, né? Mas já caiu, hoje em dia o pessoal já não fala tanto assim, mas eu enxergo muito isso, que é uma inteligência de mercado. Quando você junta os dois com a área de produtos, olhando ali para negócio como um todo, isso é inteligência de mercado, total. Entendi.
Cara, e fala a história do Bruno. Cara, o Bruno, ele é um cara que trabalhou comigo desde os 19 anos dele, desde que eu comecei lá na agência, 7 anos atrás, como gerente da agência ainda. E o Bruno, ele queria ser arquiteto, cara. Aí nessa de... Ele tinha barba já ou não? Ele não tinha barba, ele era metade do peso dele hoje, ele vai ficar bravo comigo agora. E, cara, molecão de tudo, queria ser arquiteto. Aí ele trabalhava lá, mas sempre foi um cara muito fuçado, né? Aí eu entrei como cliente na agência, depois virei gerente da agência, sentei outro dia com ele e falei assim, cara, Bruno, você vai ficar bravo comigo, mas você nunca vai ser arquiteto na sua vida. E dito e feito, ele ficou bravo comigo, bravo. Falou, não, eu vou te provar, tal. Eu falei, cara, você pode ter uma arquitetura, você pode, só que arquiteto você não vai ser, sentar sua bunda na cadeira, planejar, não vai ser. Dele, não, mas olha os projetos que eu já fiz e tudo mais. Eu falei, esquece, não vai ser. E aí ele falou, tá bom, beleza, né? Aí eu coloquei ele na venda, lá dentro da agência. Nossa senhora, esse moleque voou. Aí ele fez uma venda lá, uma das primeiras vendas dele, ele fez a mulher vender a moto lá para pagar o serviço de marketing anual. Eu falei, meu Deus, você não fez isso não. Ele falou, cara, ela acabou de assinar o contrato ali. Eu falei, não, você não fez isso não, cara. Ele falou, por quê? Errado? Eu falei, puta, cara, ela é errado, vai dar 3 meses, ela vai cancelar. Ela vendeu a moto, cara, pra pagar a marketing, já tá esperando o resultado pra amanhã. Eu falei, não. Aí ele falou, não, vamos ver. Eu falei, não, claro que a gente vai ver, ela já assinou o contrato. Cara, dito e feito. E assim, deu 3 meses, ela cancelou. Cancelou, pediu o dinheiro de volta, não sei o que lá, tal. Eu falei, Bruno, eu avisei. Ele falou, não, mas como é que você sabia? Eu falei, cara, perfil, cara. Você quer ser um bom vendedor agora? Agora eu já entendi que você é vendedor. Agora você quer ser um bom vendedor? Cara, vamos aprender sobre pessoas, vamos aprender processo, que agora você vai ser um bom vendedor. E aí ele foi, cara, pela trajetória dele, ele ia ser meu sócio na agência, acabou que ele era muito novo na época e tal, não entrou na sociedade, foi para outros desafios e tal, a gente se encontrou de novo dentro da agência, coloquei ele para tocar a área de vendas, a área de vendas começou a decolar, a gente montou um processo lá, e aí ele teve problemas pessoais, cara. Putz, e aí entrou a parte que você falou de você conhecer a pessoa que tá com você. Aí ele começou a ter problema pessoal, eu demorei um pouco a perceber, ele começou a se afastar, a área de venda começou a não ir bem, eu liguei e falei, opa, alguma coisa está acontecendo. Conversei com ele, a gente tentou reformular, tal, não sei o que lá, mas não foi. Ele realmente estava num problema pessoal muito forte. E aí eu falei, puta, Bruno, não consigo continuar com você, né, cara? A gente precisa de algum resultado. Ele falou, não, cara, você insistiu demais já. Assim, ninguém no seu lugar insistiria o tanto que você insistiu. Ele reconheceu. Eu falei, então tá bom, beleza, tal. E continuamos amigos, né? Aí agora voltamos a nos falar 1 ano atrás, mais ou menos. Ele tá com a consultoria de vendas dele, que é a Sales by Design. Fazendo um merchan pra você aqui, Bruno. Pra você não ficar muito bravo comigo de eu ter... Bruno, depois você tá o logo, a gente faz um merchan pra você aqui, cara. Aí, ó, pronto. E aí agora a gente trabalha em conjunto, tem alguns parceiros que realmente, como você falou, a gente, como a gente trabalhava com agência de marketing, muitos parceiros a gente começou a ver que, cara, não iam pra frente por conta do gap de venda, de não ter uma estrutura comercial. Aí ele começou a atuar em alguns deles e a gente começou a ter alguns cases legais, assim, que começaram a aumentar e ir pra frente. E aí é isso, cara, a história com o Bruno é essa. Ele é um cara, assim, sensacional em venda, assim, mas é o que você falou, cara, é questão de pessoa, assim, você olhar pra pessoa e saber quem você pode contar. Ele é um cara que eu sei que eu posso contar. Em um certo momento, ele não podia contar nem com ele mesmo, então, assim, não tinha como eu cobrar alguma coisa dele, mas eu sei que ele é um cara que eu posso contar. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Mas ele é um cara bacana, eu tive a oportunidade de conhecer ele. Eu acho que o que você falou aí é a mais pura verdade. Sim. Thiago, a gente tá chegando aí no fim desse bate-papo, cara. Sei que você é um cara super competente aí. A gente tá aí no início de uma jornada nossa, né? Sim. Então, com certeza a gente vai colher muitos frutos disso aí. E eu só tenho a agradecer você por ter vindo no nosso podcast. Do Meu Jeito Pode, tá? E você em casa, curta, siga e compartilhe. E ative as notificações, né, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo. Valeu, Jordião. Valeu mesmo.